Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Vida em Movimento. Estamos aqui hoje com o senhor Wagner. A gente vai falar bastante sobre pintura eletrostática, né? Os seus benefícios, como isso pode transformar os seus produtos dentro do nosso dia a dia. Se apresente pra gente, Wagner. Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui, da gente bater esse papo bacana aí sobre essa pintura que todo mundo... poxa, tem os mitos dessa pintura, né? Qual a durabilidade? É caro, não é caro? Então hoje a gente vai tirar bastante dúvida aí, vai conversar bastante, porque esse é o Vida em Movimento. A gente tem que se movimentar, né? Hoje, o que a pintura eletrostática movimenta na vida das pessoas? O que pode movimentar, né? Não eu. Bacana. Na verdade, assim, né? Como começou a Steel Colors, né? Como que começou essa sementinha, como ela foi germinada, né? Vamos começar por uma introduçãozinha bem breve. Como ela começou, qual foi o motivo? Falou, poxa, tem uma demanda de mercado para que eu faça parte dessa pintura. Como isso começou? Isso, exatamente. A Steel Colors ela nasceu em 2022, onde a gente teve alguns clientes que tinham demandas que não eram atendidas. Então a gente pegou e falou, não, por que não atender melhor esses clientes, né? Eu trabalhava numa empresa que fazia parte de caldeiraria e tal, e esses clientes tinham essa necessidade. E vimos que o mercado tinha essa necessidade, principalmente a parte de atendimento, Will. Hoje em dia existem diversas pinturas eletrostáticas por aí, porém a gente não tem tão boas quanto as nossas. Também temos um diferencial, né, que é a parte de atendimento, é você entender o que o cliente quer. Então a Steel ela nasceu com esse conceito. Não, vamos entender para atender, né? Então foi crescendo. Hoje é uma empresa que ela tem vários clientes, né? Graças a Deus crescendo cada vez mais para a gente estar atendendo da melhor maneira possível aí, né? Maravilha. Hoje eu não sei se vocês estão percebendo, vocês podem estar sentindo falta. O Eduardo, ele está aqui conosco, mas ele está atrás das câmeras. Assim, Vagnão, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é uma pintura eletrostática. O que a pintura eletrostática faz? Para que ela serve? Quais são suas aplicações? Eu posso usar na minha casa? Eu posso usar essa pintura eletrostática no móvel que eu tenho? Quais são os materiais que ela adere, essa parte dessa pintura? Para que ela serve? Isso, para a gente conhecer um pouco da pintura eletrostática, a gente tem que entender um pouco de cargas positivas e cargas negativas. O que é a pintura eletrostática? Nada mais que a pintura a pó. Porém, não é um simples pó. É um pó que ele é ionizado. Então, ele tem a carga dele. Então, ele é aplicado com o quê? Com uma pistola, onde ele vai pulverizar a peça, com cargas positivas e carga negativa. Ou seja, se a pistola estiver positiva, a tinta adere à carga negativa e vice-versa. Porém, hoje, a aplicação master dela são em peças metálicas. Por quê? Porque a metálica tem essa parte da condução da eletricidade. Então, a tinta ela é pulverizada e ela gruda no metal. Só que, grudando no metal, ela fica acabada, parece um veludo. Então, se você passar a mão, realmente vai sair. Mas aí, essa peça ela entra dentro de um forno, uma temperatura em torno de 180 a 200 graus, por X minutos, né? Eu falo X minutos porque cada peça pode ter o seu tempo, e ela sai, cara, com a qualidade superior, como se fosse uma pintura líquida. Só que qual que é a grande vantagem? Inodora, ou seja, não tem cheiro nenhum, não tem solvente. A durabilidade dela é bem boa, né? Então a gente pode utilizar de uma maneira que a peça ela vai durar muito mais. É um negócio que, é impressionante. Eu convido até um dia vocês quiserem conhecer, né, a nossa pintura, fazer suas peças, e você pode sim usar na sua casa, você pode usar no seu carro, porque na sua casa você tem aquele pé de mesa, a gente fez até uma feira ultimamente que tinha um pé de mesa de máquina de costura antiga, que ela estava deteriorada, estava totalmente oxidada. Então a gente pegou, fez o tratamento de jateamento e aplicamos uma pintura em cima. Cara, ficou sensacional, negócio maravilhoso. A roda do seu carro, você pode pintar a roda do seu carro. Aquela cadeira que está jogada de balanço, que era do seu avô, que tem os pezinhos metálicos, você pode fazer também. Então, é uma pintura que ela vem para agregar em todos os sentidos aí. E o bacana, né, quando a gente fala essa parte da pintura eletrostática, e desmistificar também um pouco isso, é assim, ela já está no mercado, acho que calculo eu, há mais de 20 anos, né? Essa tecnologia já está no mercado, acho que até um pouco mais.
E assim, ela começou a ser mais difundida agora. Então a gente entende que as pessoas começaram a entender que na questão de sustentabilidade, o como é importante você ter tecnologias as quais agridam menos o meio ambiente, como a pintura líquida, você usando algum tipo de solventes e tudo mais. O que eu entendo hoje, né, das situações, assim, que tem várias e várias superfícies, acho que olhando assim, no geral, a gente até brinca, né? Tem coisa que a gente nem imagina que hoje em dia é pintado com a pintura eletrostática. Agora, assim, aquela dúvida que fica para todo mundo que quer começar a fazer esse tipo de processo ou começar a se beneficiar com esse processo. A gente coloca bastante, são os materiais que são utilizáveis. Existe algum tipo de material que hoje a gente pode estar fazendo a recobertura com essa tinta ou é mais para essa parte dos metais? Eu levei um susto com o item, vou colocar para vocês que até então a minha aulinha na 8ª série ali fez com que na escola João Clímaco lá, junto com a PIC que está nos assistindo ali também, eu não sabia que era possível você dar uma carga numa peça que não fosse metálica. Levei um susto com aquela telha. Então é uma telha de barro. Eu falei, gente, como é que se pinta uma telha de barro? Pô, não é condutivo, é um isolante. Como é que ela conseguiu? Mas não, aí a gente começou a entender que na verdade não é que ela está sendo ela não está sendo uma condutora da eletricidade, ela está sendo carregada com esses íons para que ela possa fazer o processo, né? Exatamente. Inclusive, tem até a parte de madeira, né? Que a gente fez alguns testes, porém a gente não divulga por quê? Porque a madeira tem um empenamento, tem outros fatores, né? Porque quando você submete a uma temperatura de 180 a 200 graus, uma temperatura bem elevada. Então, por exemplo, o plástico não resiste, né? Tem que ser um plástico bem preparado, uma ABS de alta durabilidade, alta dureza, né? Mas tem que ser testado. Por quê? Porque pode ser que deforme esses materiais, né? Mas a madeira, ela conduz, ela tem essa condutividade. É claro que existem alguns pormenores aí que a gente não revela, né? Porque são segredos industriais, né? Até a própria telha ela é carregada. Porém, a argila, o barro que é feito a telha ali, ela, por mais que esteja totalmente seca, ela sempre tem um resquíciozinho. Então, para dar a carga, basta pensar numa água, numa umidade, então ela já consegue aderir. Que consegue pintar a telha de barro. Aí você fala, poxa, mas por que não vemos muitas telhas de barro pintadas por aí de eletrostática? Por causa do custo, né? Então, infelizmente o custo para pintar telhas de barro ainda não é viável. Não é viável, né? É claro que a gente, na Steel, a gente até brinca, a gente gosta de fazer experiências. Então, é da madeira, a telha, né? Então, tudo que é... Ah, você testa pra mim? Ah, eu testo, mas não garanto que volte inteiro, vai sair né? inteiro. Exatamente. Interessante. A gente fala bastante sobre essa parte da pintura, mas as aplicações em si no geral. Não é só no setor industrial. Como o Wagner colocou no começo da conversa, você tem um móvel na sua casa, fala, poxa vida, eu quero fazer uma reforma nesse móvel. Eu tenho esse material aqui que ele já está deteriorado, não está com um aspecto bacana. Existem recoberturas desse tipo de material que elas dão até um aspecto de envelhecido. E o acabamento, tinha uma telha nesse evento que a gente passou ali que a gente falou que chamou bastante atenção. Essa peça que tem essa texturização que ela lembra como se fosse um crepom, aquilo me chamou muita atenção. O processo qual fizemos lá no evento, né, na feira, a gente começou a desmistificar um pouco ali, né? Mostrou que era fácil fazer, a gente fez em loco. Acho que foi a única empresa, ou uma das primeiras empresas, que conseguiu fazer dentro de um stand uma pintura ali em 5 minutos. A gente mostrou para eles como funcionava isso, como era fácil, como era prático, e o acabamento como ficou. Fizemos a parte da pintura, a parte da cura e entregamos pro pessoal que tava passando ali no evento no dia. Aí a pergunta fica, poxa, mas eu tenho um móvel na minha casa, eu tenho uma cadeira que era dos meus pais, dos meus tios, seja de quem for. E eu quero saber, eu consigo fazer isso? É fácil pegar hoje em dia um móvel desse e trazer para poder fazer esse tipo de tratamento? Quais são as opções que eu tenho para poder fazer isso? Isso, exatamente. O que ele está comentando é uma tinta que ela tem um tipo de cobertura que a princípio ela é pó, né? Então por ela ser pó, aí você fala, não vai ficar nesse tipo de textura, né? Ela fica como se fosse um couro de sofá. Vamos trazer para nossa realidade. Ela fica como se fosse assim um couro mesmo, né? A gente vai tentar trazer uma amostra para vocês aqui. Mas, cara, é um negócio que é impressionante. E só que acontece. Essas tecnologias são tecnologias importadas, né? Ainda não temos no Brasil, né? Inclusive eu quero até trazer uma amostrinha aqui, ó, para vocês
A gente tá falando disso aqui. Na câmera não vai dar para ver legal, mas esse tipo detalhes. de textura, né? Ó, vou até aproximar aqui. Ó, é um tipo de textura que ela tem, chama de couro de crocodilo. Então olha, bem diferente. Isso aqui chamou muita atenção. E nessa feira a gente conseguiu fazer o quê? O ao vivo. O que é o ao vivo? Tem um equipamento portátil. A gente fez a pintura na feira. Inclusive, tinha até um outro expositor. Falou, você pinta a minha peça? Pinto. O cara mandou buscar não sei aonde. Levou, a gente pintou e ele ficou maravilhado. Maçaneta, né? Uma maçaneta. Então, poxa, uma maçaneta. Poxa, a maçaneta da minha casa, eu posso trocar a cor? Pode. Ah, eu tenho uma porta de alumínio que ela está com risquinho. Mas eu quero, além do risquinho, trocar a cor? Pode. Então, tudo que parte do metálico dá para ser feito. Né? O que a pessoa às vezes comete o erro de levar um móvel, de levar alguma coisa para a gente fazer? Ela não desmonta o móvel. Então o móvel, às vezes ele tem aquela pecinha plástica, que é aquela tampinha. Se for no forno, vai sumir a tampinha. Né? Aquela tampinha vai derreter. Então, sempre que você for levar alguma coisa, tem que ter a ciência. É claro, se chegar aqui e a gente vê que tem alguma coisa que pode derreter, a gente vai orientar. Teve casos da pessoa pegar e falar, eu compro outra tampinha, pode pintar assim mesmo. E teve casos que o cara, não, essa tampinha foi meu avô que fez, sei lá, alguma coisa assim, um sentimental, né? Então a gente sempre fala que o quê? Tudo que é metal é pintado. Então a gente tem essa questão aí, entendeu? Até para trazer um pouco para vocês que estão aí do outro lado, tomara que a imagem fique bacana para vocês poderem ver. Eu peguei aqui algumas paletas com as cores. Uma cor dourada, que acho que hoje em dia tem bastante processos químicos que podem chegar num resultado desse, mas ninguém tinha essa ciência que hoje em dia na pintura eletrostática eu consigo fazer isso. O Du é apaixonado nessa cor aqui, é a cor de preferência dele. E, gente, é que não sei se vai dar pra perceber na câmera a imagem como fica, mas sinceramente a cor é muito bacana. O verde-limão, que é umas cores mais vivas, mais diferentes, né? Que seria aquele verniz que antigamente quem trabalhava tinha essa possibilidade de fazer esse tipo de processo, era quem trabalhava com alumínio, que aí o cara fazia parte de anodização. Legal. Quem tinha materiais metálicos, ferros, né? No geral, não conseguiu fazer esse acabamento, porque não tinha como chegar nesse tom. Agora tem esse tom. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó. É muito diferente. Vocês precisam vir aqui para ver isso. E a parte dos que são texturizados, esse é um caso que, assim, pra gente chama muita atenção. Tem umas cores que são mais voltadas como se fossem envelhecidas, que olha a diferença como fica. Agora você imagine uma cor dessa aqui, né? Quando a gente pintou aquele pé de uma máquina de costura, né? Costura. Máquina de costura. Dá um aspecto tão diferente que, assim, realmente vale a pena conferir essas oportunidades que estão aparecendo agora pra gente aqui. A gente fala bastante sobre variedade de cores, fala bastante sobre possibilidades. Questão de durabilidade. Óbvio que vai depender muito da quantidade de camada que é sobreposta sobre em cada material, mas qual a resistência hoje? Em questão da pintura líquida, a gente fala bastante que se você pegar e fazer o teste, até o teste do push, os testes comuns de mercado, você consegue ver que a resistência dela é muito maior. Da pintura eletrostática, qual é o diferencial? Além dessa resistência, quais são os diferenciais? Assim que a gente pode começar a listar para o pessoal poder entender um pouquinho melhor sobre isso. Em primeiro lugar, né, como eu estava fazendo as amostras, eu tive algumas pessoas que passaram na feira. Mas essa tinta o cara consegue pintar no revólver. Realmente consegue. Mas o craquelado não. Aquela que mostrou aqueles texturizados, não consegue. Não tem como. Não tem processo para chegar próximo daquilo. Né? Mas o que a gente fala, isso nem o tão importante. O importante da pintura eletrostática chama-se tempo. Então hoje, além da Steel vender beleza, ela vende tempo. O que é o tempo? Cara, se você for pintar uma peça, dependendo da peça, na líquida, você tem que dar um fundo, aí você tem que lixar, aí você tem que dar outro fundo. Só que entre essas demãos, é 1, 2 horas. Né? Acho que o mais rápido que eu vi foi 30 minutos entre demãos. Então você dá uma mão, aí você tem que lixar, aí você tem que dar uma mão de tinta. Ou seja, você acaba levando uma peça simples aí de 4 a 5 horas para pintar. Na pintura eletrostática, dependendo da peça, o processo inteiro de pintura, limpeza, pintura, não chega a 1 hora. Que muda completamente, né? Muda completamente. Quando a gente fala assim, questão de tempo, você que tá com tô com o meu cronograma muito curto, muito estreito. Lembrando, gente,
que às vezes a gente tá deixando claro que a parte de resíduos, né, a parte sustentável, que a gente está colocando bastante, é só você conhecendo. É reaproveitado 100% dessa tinta. Então, assim, normalmente o processo é feito dentro de uma cabine, essa tinta ela vai, aqui não é depositada em cima da peça, ela cai nessa cabine, essa tinta volta a ser reutilizada de novo, tem a proporção a poder ser utilizada ela dentro do processo de novo, ou seja, resíduos zero, desperdício zero, e não está agredindo o meio ambiente. A gente tem que frisar muito isso porque tem que começar a pensar um pouco nisso, né, para os nossos futuros, nossos filhos, nossos netos aí, para eles poderem enxergar também um pouquinho de como é as coisas que são. Se a gente continuar usando tanto produto químico como é feito em alguns outros processos, vai acabar que mais alguns anos aí já não tem mais nada, não tem nem de onde tirar esses recursos mais para poder fazer isso. Mas sintam-se à vontade. Eu vou colocar uma coisa aqui para vocês, não sei se vocês viram. Esse daqui é o bonequinho, o Mr. Color. Tá com dúvida? Eles falam que sou eu. A aparência Você dele. acha que parece? Ó, Se for, a semelhança se estiver meio que parecendo que alguém. Mas entre em contato, se possível, passa pra gente, Wagner, quais são os canais de acesso, os telefones, o site, para que as pessoas possam entrar e ver o nosso leque de serviços que foram feitos, quais são os tempos, quais são as condições que a gente pode atender eles e trazer esse pessoal para poder entender um pouquinho melhor. Exatamente. A gente tem até no Instagram agora da Steel Colors, @SteelColors, né? A gente tem o Dúvida, Mr. Colors Dúvidas, né? Ou seja, ele é o bonequinho que ele vai tirar os principais mitos da pintura eletrostática, né? Que um dos principais mitos que tem, Will, mas é que você está falando da durabilidade. Dura bastante. Ou seja, ela não é a prova de riscos, mas com relação a riscos, dependendo da camada que é aplicada, ela aguenta até quedas, né? Então ela, coisa que às vezes a líquida você passou uma unha, às vezes você já tirou a tinta, né? Aí eu tenho também a parte do que custa caro. O Mr. Colors ele vai responder tudo isso aí. E isso é o maior mito que existe. É mais caro que a líquida? Sim. Porém, a sua manutenção ela é muito menor. Você tem uma peça que ela resiste mais, então a sua manutenção é menor. Então você tem tempo, o seu tempo, que o meu tempo vale ouro para mim, né? Está com a minha família, está no meu trabalho, mas tudo, meu tempo vale ouro. Então você tem um negócio que é mais rápido, você tem um negócio que ele é mais bonito, ou seja, o acabamento dele é mais fino, e você tem um negócio que é mais resistente. Se custa levemente mais caro, se você for ver depois, ele sai barato. Se diluir todo esse processo, né? Se diluir todo esse processo, né? Então o canal do Mr. Colors, toda semana a gente vai lançar lá essas dúvidas, e a gente gosta de perguntas também. Poxa, acessa... eu tenho dúvidas sobre isso. Vai ter um conteúdo sobre isso, vai ter um conteúdo sobre aquilo. A gente vai falar também tudo isso aí. Por quê? A pintura eletrostática, embora ela já tenha aí seus 20 e poucos anos que está no mercado... Já está no mercado, né? Isso. Agora que ela está sendo difundida. Porque antigamente era um processo caro mesmo. Ou seja, somente indústrias de grande porte que tinham essa tecnologia para oferecer para os clientes. Mas agora não, agora ela popularizou. Né, popularizou o modo que você... eu quero pintar que nem falar, a cadeira do meu avô. Pinta. Entendeu? Então, as telhas, né, a gente tem o que chamou a atenção na feira também, a gente até de comentar, telhas. Bastante, né? Telhas. Então hoje você vê muitas telhas pintadas, você vê bastante artefatos aí que podem trazer durabilidade. Então, o Mr. Colors é para isso. A Steel é para isso. Né? O seu projeto, ele é tratado como único aqui. Isso que é importante, é o nosso diferencial de atendimento. É a gente entender realmente, o que eu preciso. Teve gente que chegou aqui, eu quero 150 micras de camada. De camada, que é uma camada bem espessa. Mas onde vai ficar essa peça? É um suportinho de celular. Mas eu não... Aí a gente pegar e falar, viu, você com 60 micras, eu consigo baixar o custo para você, que vai ficar mais barato, e consigo fazer mais peças para você. E a pessoa pegar e falar, poxa, em vez de você vender o mais caro, você quer vender o mais barato? Não, eu quero vender parceria. O que é parceria? Você vem, você vai ser tratado com honestidade, você vai ser tratado com toda a ética profissional do mundo, e você vai ser tratado para entender o seu problema. Então não adianta eu pegar e ter você por uma vez como cliente, eu quero ter para sempre.
Para sempre, cara. Entendeu? Então é um negócio que muitas vezes as pessoas pecam nisso. Né? Poxa, achei um nicho de ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro até. Aí a pessoa descobre muitas vezes que ela está pagando 3 vezes mais com você. Aí fala, poxa, fala tanto de parceria, mas olha. Então a gente hoje tem valores justos, a gente tem um atendimento personalizado, né? E a gente tem também essa questão de querer entender, querer participar do seu projeto. Isso que é legal, cara. Bem bacana, hein? Ó, e o interessante também, deixar uma outra informação para vocês, assim, são projetos também, eu tenho um projeto exclusivo, é um projeto meu, eu tenho uma cor específica, eu quero pintar aquela peça numa cor diferente, traga pra gente, entre em contato com a gente, veja, a gente pode passar quais são as variedades das cores que existem no mercado, que estão tendo mais tendência. A gente estava tratando esses dias aí com um arquiteto, ele colocou as cores de verão, então, né, tá chegando nessa fase, tem muita informação que às vezes, como só falava muito direto para a indústria isso. E lembrando, aquele armário antigo que tínhamos em casa, aquelas mesas, já daquela época já tinha uma pintura eletrostática. E alguns deles. É que isso é antigo essa pintura, mas agora ela está sendo mais ampla as informações sobre ela, então está começando a virar uma tendência nova de mercado. Lembrando, por devidas a situação principal, que é a sustentabilidade, que é você parar de gerar tanto resíduo quanto as outras pinturas geram, e acaba sendo mais fácil. Agora o que eu quero colocar para vocês assim também. Pensem, se você tem um projeto, ou tô com uma dificuldade em encontrar um parceiro, como o Wagner acabou de falar. Traga essas informações para nós. A gente quer entender qual a sua dificuldade, o que você precisa, para a gente poder trazer as soluções, né, mais adequadas, mais próximas da sua realidade. A gente fala bastante que o que a gente está querendo fazer é mostrar que é possível fazer um serviço bom, com preço justo e com uma ótima qualidade. É o que a Steel está vendendo hoje em dia aqui. É para que faça com que esse mercado seja cada vez mais amplo e fique uma tecnologia cada vez mais fácil e acessível para todos, né? E principalmente demanda, né, Will? Quando a gente fala de demanda, né, tem muita gente que pega e fala, poxa, eu tenho uma pecinha tão pequenininha, será que compensa pintar em eletrostática? Poxa, são tantas peças, né? Será que compensa, né? Então aí é aquela questão, né, que você tendo, poxa, será? Às vezes a pessoa fica tímida, pergunta. Exatamente. O máximo que pode acontecer é falar, realmente essa peça não compensa pintar eletrostática. A gente tem essa autonomia de falar também para você que, realmente esse processo não vale a pena. Como teve gente que já pegou, a gente tem, é importante falar que a gente pinta peças de carro aqui também. Sim. Tem um museu que vai ser inaugurado, né, em Campos do Jordão, de carros que o pessoal está fazendo as peças com a gente aqui. Então, vira e mexe, aparece uma grade, uma Opala, aparece hoje mesmo, a gente entregou, acho que foi a capa de motor de Fuscas, né? Foram umas 2, 3 capas de motor de Fusca e tal. Então, poxa, tem o meu Fusquinha lá, desmontou o motor, vai fazer o motor. Pô, cara, a capinha ali tá meio ruim, traz pra gente, a gente dá um jeito, né? A gente deixa ali personalizado, né? Então, isso que é interessante, né? Pessoal de moto também, a gente pinta bastante aquela partinha de trás que segura, né? Acho que é o bacalhau, que o pessoal chama, né? Bacalhau e o suporte de mão ali. Eu não sou motociclista, né? Então não entendo muito bem, mas, cara, é metal, poxa, eu quero dar uma vida nova, eu quero personalizar. Traz, a gente vai. Eu falei, o máximo pode acontecer, falar, poxa, não vale a pena, né? Então a gente tem isso aí que eu falei, parceria. Parceria é você falar pra pessoa se dá ou se não dá, e tratamento com respeito, né? Gente, é exatamente isso. Traga seus projetos, né, para que você possa entender um pouquinho melhor com a gente o que pode ser feito. A gente coloca bastante. Quando a gente fala do início desse podcast, o Du tinha frisado lá, acho que no primeiro episódio, a gente quer transformar vidas, transformar situações. É isso. Às vezes tem uma coisa que tá lá parada, fala, poxa, eu não sei se vai valer a pena eu fazer isso. Poxa, fui num player tal aí, o cara falou que não, tem que ter peça seriada, não vale a pena eu colocar isso no processo. Traga, entre em contato com o Mr. Collar. O Mr. Collar vai solucionar essas suas dúvidas aí. E na verdade também, essas informações quais são coletadas tanto no Instagram quanto está o número do WhatsApp também no Instagram. Sim, né? Tá o link direto ali, né? Entre em contato pelo WhatsApp. Vai lá, manda uma foto, a gente vai te responder o mais breve possível e passar para você se
quais são as condições, quais são os prazos, como ficaria aproximadamente o aspecto da peça, né, pós-terminado. Isso é interessante. E às vezes você pega uma peça que tem um valor sentimental tão grande, às vezes tá lá, você fala, poxa, eu queria fazer alguma coisa, e às vezes não é viável, por dizer situações, puta, eu tenho que levar num lugar, mas não tá dando certo, acaba não tá ficando legal. Manda pra gente, vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente vai tentar sempre trazer a melhor possibilidade e deixar a peça com o melhor aspecto possível e fazer com que seja sempre uma referência, né, em você fazer as suas modificações. O pessoal também está fazendo bastante reformas na casa, né? Fiz um quarto, poxa, meu quarto tá pintado de uma cor mais viva, uma cor de verão. Ah, a maçaneta da minha porta tá com uma cor branca. Eu nem sonhava que eu poderia usar uma paleta de uma cor reluzente como essa. Dá para fazer isso. É só questão da gente entender qual é o seu processo, né? Seu projeto, e trazer para a gente poder fazer essas melhorias aqui dentro desse nosso universo. Vagnão, mais alguma coisa para colocar sobre pintura eletrostática? O que você sugere para o pessoal aí tá buscando de informações e visualizações? Óbvio que seguindo o nosso site, entrando lá dentro da nossa página, verificando quais são os nossos posts, os nossos reels ali que todos os nossos trabalhos estão sendo difundidos ali, né? O que você sugere o pessoal tá pesquisando sobre essa parte de eletrostática para poder entender um pouco melhor? Isso, a gente, recapitulando, né? Pintura eletrostática durável, né? Pintura eletrostática personalizável, pintura eletrostática sustentável, que é a bola da vez, é o sustentável, né? Por que ela é sustentável? Ela não gera resíduos, ela não tem solventes. Então são tudo isso que você tem que levar em conta da sua peça. E a Steel Colors em si é para você que está nos ouvindo, para você que está nos vendo aqui, né, que está sendo filmado também, né? A lata aqui. E o Mr. Colors, ele é pra você também, é pra mim, é pro William. Ele vai fala beleza, mas aí vocês olham na câmera e você fala Jesus. Quem fala? O pessoal tá quebrado. Coisa linda. Mas pode ter certeza. Olha esse sorriso. Pode ter certeza, sua peça vai ser tratada com todo o carinho devido. Não vá muito pela salata, tá 41 anos, tô cansado, já andei muito tempo com pneu murcho e sem óleo. Não, mas é legal, cara, que toda essa alegria, se estar pra cima, a gente vai te atender desse jeito, tá? Tanto eu, né, o William, o pessoal da Steel, né, vai te atender dessa maneira pra cima. O Dudu, né, que tá ali atrás com a gente. O Dudu, vocês não estão vendo o Dudu, mas tá ali atrás. Ele tá ali. É o zangado. Tá trabalhando ainda, tá? Normal, quando tá fazendo uma situação, tá fazendo outra ali, mas tá ali trabalhando. Não, beleza, pessoal. E eu agradeço realmente muita oportunidade aí, né? Então sigam a página www.steelcolors.com.br. Lá tem fotos dos nossos trabalhos, tem os canais de comunicação, Instagram @steelcolors. Também lá tem bastante coisa, lá tem o Mr. Colors tirando dúvidas, né? E tem o nosso WhatsApp também, né? Vou deixar até aqui, embora tenha no Instagram, 15 33264905. Repetindo, 15 33264905, né? Por quê? Você entra lá, tira sua dúvida, pergunta, faz orçamento. A gente tem um time já preparado para mesa, né? Eu fico lembrando dos projetos que foi, né? Hoje saiu mesmo. O cara mandou uma mesa para pintar. A gente pintou, mandou foto para ele e mandou a outra. Só que uma era preta e outra era branca. As duas ficaram lindas, lindas. Então, é aquele negócio. Às vezes você pensa que não dá, né? Lustre de casa. Gente, lustre de casa. Eu tava vendo também umas imagens sobre isso. Já algumas coisas quais a gente já pegou aqui. Olha, tem umas texturizações, fica tão bacana. Vale a pena conferir. Tenta começar a fazer uma visão diferente sobre essas peças aí, num geral. Bom, vamos encerrar por aqui. Vou deixar com vocês aqui a imagenzinha para encerrar do Mr. Color, que vai tirar dúvida para vocês aí. Espero que tenham gostado de mais esse episódio. Sintam-se à vontade para colocar dúvidas, dúvidas não, né? Perguntas, colocar algumas informações das quais vocês queiram saber aí e entre em contato conosco, tá bom? Espero que fiquem todos bem. Uma ótima semana para todos. Ótima semana, muito obrigado. Vem para Steel, a gente quer atender você. Um abraço, só vem. Vida e